Olá, queridos, bom dia. Vamos ter mais um momento de meditação, no texto de Provérbios de hoje. Nós estamos ali no capítulo 21 e vamos estudar então os versículos de 6 a 10. Eu coloquei como título, para essa série de versículos, Cuidado com o coração corrompido. O texto de Provérbios ele tem essa variação nos seus assuntos, A cada versículo nós temos um assunto diferente, mas todos eles falam de um coração corrompido. Então, vamos ler cada um desses versículos, e dando aplicações para a nossa vida, tirando aplicações para a nossa vida, como a gente faz toda quarta-feira. Vamos orar primeiro, Vamos falar com Deus. Pai de amor, te agradecemos por mais essa manhã, te louvamos pela tua palavra, pelas suas misericórdias que se renovam a cada dia, e te pedimos, Pai, para que o texto de hoje fale aos nossos corações e nos alerte, nos coloque nos teus caminhos para as nossas vidas. Nos ajuda a aprender com a sabedoria de Salomão e aplicar em nossas vidas aquilo que a tua palavra nos deixa como orientação. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o primeiro versículo aqui tem a ver com o perigo da riqueza ilícita. Provérbios 21:6 diz assim: trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Então a riqueza, ela é uma bênção quando ela vem de Deus, como resultado de um trabalho honesto. Só que a riqueza acumulada com desonestidade, com essa língua falsa que ele está falando aí, é pura ilusão. É uma armadilha mortal, o texto vai dizer, é laço mortal. Então aqueles que mentem, corrompem, roubam, oprimem, e tem gente até que tira a vida do outro, para conquistar riquezas, descobre, que essa riqueza é amaldiçoada, é uma riqueza que não vai trazer paz para o coração, não vai dar descanso para a sua alma, nem vai promover uma verdadeira felicidade. Aqueles que seguem o caminho da ganância, da avareza, de forma idólatra, da língua falsa, aqueles que enriquecem de maneira desonesta, então não vão usufruir dos benefícios dessa riqueza acumulada. Eles vão ter coisas para se vestir, mas não vão ficar aquecidos. Vão ter coisas para beber, mas não vão estar satisfeitos. Vão ter coisas para comer, mas não vão estar se fartando com a comida. A insatisfação é algo que vai marcar a vida desses que têm um ganho desonesto. Então não vale a pena adquirir um tesouro com uma língua falsa, diz o texto de hoje. A fortuna obtida na mentira é uma ilusão, é um laço mortal. Então, o que adianta ser rico, mas não ter paz? O que adianta viver com o corpo cercado de luxo, mas com a alma mergulhada no lixo? Melhor do que a riqueza ilícita é a pobreza com integridade de coração. A paz de consciência e a certeza de uma vida que é aprovada por Deus. Então, vamos aplicar isso para a nossa vida, Pense na origem daquilo que você hoje possui, de tudo que você tem. E mais importante, do como é que você adquiriu tudo que você tem. A palavra de Deus diz: ai daquele que tem sua casa bem mal adquirido. Então, escolha sempre a integridade no seu dia a dia, mesmo que isso vá te custar um ganho financeiro, Esse é o primeiro conselho aqui de Salomão, que Salomão nos dá. Depois, no versículo 7, o tema aqui é que o violento destrói a si mesmo. A palavra diz assim: a violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Então ele está fazendo uma contraposição aí entre os violentos e aquele que pratica justiça. A violência
é como se fosse uma flecha venenosa, né? Que ela se volta contra a própria pessoa que atirou, né? E aquele que fere o próximo, aquele que tenta destruir o próximo, ele acaba prejudicando o malfeitor, né? O mal praticado contra os outros acaba se retornando para a nossa vida. Os maus, eles são destruídos pela própria violência, né? Tem um outro provérbio que fala a respeito disso, porque eles se negam a fazer o que é direito, e é aquela ideia, né, de que quem planta violência, por fim, colhe violência também. Então, a pessoa que é perversa, né, ela maquina o mal, ela vive mergulhado nesses pensamentos. Como é que eu vou tirar alguma coisa de alguém? Como é que eu vou fazer o mal para alguém? E pensando assim, ela pratica o mal constantemente. A sua vida é essa corrente de maldade que arrasta tudo à sua volta, né? Aí você vai dizer, pastor Christian, tá exagerando, né? Não tem ninguém assim. Não, a Bíblia fala a respeito desse perverso, né? Desse homem violento, e é verdade, né? Isso, infelizmente, está presente na vida do ser humano, né? Essas pessoas, né, que praticam o mal como se fosse a normalidade. Mas a verdade que a gente vê aqui, né, é que todo mal que é praticado cai sobre a pessoa, né, que é praticada. Então, essa pessoa má, né, ela não escuta conselhos, ela não muda de vida, a sua inclinação é sempre para o mal. Só que essa violência do seu coração acaba voltando-se para si mesmo. Essa é uma verdade apresentadas também em outro texto da Bíblia, né, que fala sobre a retribuição daquilo que nós plantamos na vida, né? É aquela ideia da semeadura e da colheita, né? Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Então, qual a aplicação para nós hoje? Nós devemos rejeitar qualquer tipo de violência, seja em palavras, seja em atitudes, seja nas nossas intenções. Escolha a justiça, porque o mal sempre retorna àqueles que o praticam, né? Você pode achar que fazer o mal para alguém vai te trazer uma satisfação, de alguma forma um benefício, mas a palavra de Deus fala exatamente o contrário. Terceira verdade aqui, né? Esse caminho vai falar sobre o caminho da pessoa que é culpada. Provérbios 21:8 diz assim: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Tortuoso é o caminho do homem que é carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Existem dois tipos de culpa na vida, né? Tem uma culpa que a gente sente, mas ela é irreal. De fato, a gente não tem culpa, mas está se sentindo culpado por algum motivo. Mas tem aquela culpa real. E aqui no texto, né, ele está tratando dessa culpa verdadeira. Eu fiz uma coisa errada e eu estou me sentindo culpado agora. Uma pessoa que vive pecando, ela então não vai ter paz na sua vida. O seu coração é como um mar tortuoso, né? É como ele não se sente bem, ele sente essa culpa constante se revoltando assim, né? Ou se revolvendo, né, no seu coração. A solução então não é tentar silenciar a nossa consciência, mas é se arrepender, né? É confessar o nosso pecado e mudar a nossa conduta. O culpado segue caminhos errados e, para encobrir, né, o seu erro, ele ainda comete outros erros. É aquilo que a gente vê no autoconfrontação, né, da espiral descendente, né? Você vai se enrolando nas próprias armadilhas. Faz uma coisa errada, mente para encobertar, depois tem que, né, a coisa vai afundando cada vez mais.
Um abismo chama outro abismo, né? Tem um texto que fala sobre isso. A pessoa perde o seu caminho reto, né? E começa a afundar. Então, diferentemente, né, é a vida do honesto. O honesto é aquele que anda na luz, né? A sua conduta ela é irrepreensível, sua consciência é limpa e o seu coração é puro. Se a gente olha para o passado, né, de alguém que é honesto, né, esse passado é limpo, e a sua vida então vai deixar um legado, né, uma herança para o futuro, né, um exemplo para gerações futuras. Então, como que a gente aplica isso aqui na nossa vida, né, no dia de hoje? Nós não podemos apenas tentar esconder os nossos pecados. Nós temos que, de fato, tratar o nosso pecado diante de Deus. Então, eu não sei como você tem vivido a sua vida diante de Deus. Eu sei que todos nós pecamos todos os dias e é impossível para nós, por causa da nossa natureza, não pecarmos. A questão é o quanto nós estamos acobertando algum tipo de pecado recorrente, sem tratar na nossa vida, sem buscar arrependimento diante de Deus, né? Isso vai crescendo e contaminando toda a nossa vida. Por isso, né, avalie a sua vida diante de Deus, coloque diante de Deus em oração, peça forças para que Ele o ajude a vencer, se arrependa e mude, né, o seu comportamento hoje. A verdadeira paz só existe no caminho da retidão. Depois nós temos um versículo que fala sobre a mulher rixosa. Provérbios 21:9 diz assim: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Então essa mulher rixosa, né, é aquela que vive brigando. Ela não sabe falar sem brigar, né? Por qualquer motivo ela quer reclamar, ela fica brigando, ela fica tirando a paz da casa, do lar, né, e trazendo tensão para o relacionamento, para aquela família, né? Ela não edifica o lar, mas ela destrói o seu lar. Ela não é auxiliadora, mas ela acaba se tornando uma rival, né? Alguém que mina, né, as energias, o ambiente ali, né, da sua casa. Ela não é um apoio, mas ela se torna um peso na família. A sua presença transforma a casa, que deveria ser um lugar de descanso, né, e passa a ser agora um ambiente de conflito, o tempo todo é briga. O texto usa uma linguagem forte para mostrar que é melhor viver no canto do eirado, né, em solidão, do que em constante conflito dentro de casa. O casamento foi criado para ser essa fonte de alegria, esse ambiente, né, de descanso. Só que se ele se torna, né, esse ambiente de tormento e dominado pela contenda, então ele não atinge o propósito, né, pelo qual Deus o criou. E a mulher rixosa, né, faz isso dentro de uma casa. Qual a aplicação então, né? É a ideia de a necessidade, né? Nós estamos falando da mulher, né, mas também vale para o homem, né, de todos nós sermos esses agentes de paz dentro da nossa casa, né? Que as nossas palavras, as nossas atitudes sejam palavras e atitudes de edificação e não para destruição dos relacionamentos. Depois, por último, né, no versículo 10, né, Provérbios 21:10, fala de uma pessoa sem compaixão. O texto diz assim: a alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Então, o mal não pode ser feito apenas fora do coração humano, ele também acontece dentro do coração do homem. O perverso não apenas tem o mal em si, mas ele pratica esse mal, ele transforma em ação, né? Tudo que nasce lá no coração pecaminoso, ele joga para fora, né? E transforma isso em ação. Ele deseja o mal, ele planeja o mal e por fim pratica o mal.
Os seus olhos, o seu coração, as suas mãos estão corrompidas, estão cheias de maldade. Um exemplo claro disso foi a história do rei Davi, né? Com Betseba, o pai de Salomão, né? Ele viu Betseba, ele desejou, ele criou um plano, né? Pôs em prática e depois ainda tentou encobrir e matou Urias, né? Agiu totalmente sem compaixão para encobrir o seu erro. Então o perverso, né, ele passa por cima das pessoas para satisfazer os seus desejos. Ele não tem misericórdia nem mesmo do próximo, mais próximo, né, a ideia do vizinho aqui, né? Ele vive alimentando então a sua maldade. Então como é que a gente vence isso aí, né? Aplicando para nós mais uma vez. Nós precisamos vigiar o nosso coração. Nós precisamos pedir para que Deus, né, a palavra de Deus, a única que é apta, né, para discernir pensamentos e propósitos do coração, né, que ela trabalhe no nosso coração. Porque o pecado começa num desejo, né, no nosso coração, antes de chegar à prática. Então nós deveríamos cultivar compaixão, nós deveríamos analisar o nosso coração diante de Deus e modificar as intenções do nosso coração antes que isso realmente dê frutos, né? Antes que o mal seja praticado na nossa vida. Então, quais os desafios, né, que esse texto de hoje nos traz? Vamos recapitular aqui cada um deles, né? Primeiro, fuja da riqueza ilícita e viva com integridade. Depois, rejeite a violência e pratique a justiça. Em terceiro lugar, trate da sua culpa com arrependimento verdadeiro, né, e transformação de vida. Quarto, promova a paz dentro da sua casa. E por último, cultive um coração compassivo e vigilante, né? Essa análise do coração. Assim, queridos, aqui nós vamos ter cuidado, né, com esse coração corrompido, né? O nosso coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, né? Diz Jeremias 17:9. Vamos orar, vamos pedir para que Deus nos ajude nessa tarefa hoje e ao longo da semana. Pai de amor, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra e por esses conselhos que Salomão nos traz nessa manhã. Te pedimos para que a gente mantenha esses conselhos em mente e que o Senhor, o teu Santo Espírito, use a tua palavra ensinada nessa manhã para nos incomodar, para agirmos de maneira que te agrada nesses assuntos abordados ao longo do dia, ao longo dessa semana e ao longo da nossa vida cristã, né? Produza, Senhor, a partir do teu Santo Espírito e da tua palavra, transformação verdadeira em nossas vidas. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, o seu dia e também o resto da sua semana. Um abraço, até mais.